Olá pessoal, meu nome é Wilson Prestes, estou aqui no canal Base de Concursos para resolver essa questão de dízima periódica junto com a galera aí. E já vamos de uma forma bem prática aí para que a gente tenha uma resolução rápida de questões de prova. Bom, primeiro um breve conceito sobre o que seria uma periódica, tá? Grosseiramente falando, a gente vai imaginar uma tal de fração geratriz, é um conceito que vai aparecer nas provas. O que é essa fração geratriz? É um elemento P, um determinado elemento P, dividido por um elemento Q, que vai gerar, ele vai dar origem a uma dízima, que pode ser periódica ou não periódica. Então essa é a ideia. Quando for uma dízima periódica, a gente vai ter esse cara sendo localizado dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, quando a gente divide um determinado número por outro, a gente consegue encontrar ele em forma de fração, por isso a ideia de fração geratriz, e essa fração ela reproduz um número que se repete depois de determinado período. Aí que vem a ideia de uma dízima periódica. Imagine esse exemplo, 80 dividido por 60. A gente pode começar a simplificar. Vai ter 8 por 6, 3, ou 4 dividido por 3, e vai resultar nisso. Note que depois de um determinado período não precisa mais a gente escrever o número 3, porque ele se repete de maneira infinita, vai sempre acontecer isso aqui. Então a gente não precisa repeti-lo. Essa é a ideia da dízima periódica, é assim que ela se apresenta. E a gente já vai ver as classificações. O contrário também é verdadeiro. Existe a dízima não periódica, que ela se comporta exatamente como se comporta um número irracional. Portanto, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Veja que se dividirmos o 8 por 13, haverá primeiramente numa calculadora esse resultado aqui e ele vai se estendendo sem ter uma repetição. Não existe um período padrão, ou seja, é daí que vem o nome de dízima não periódica. É por isso que a gente tem essa ideia de dízima não periódica. Então tá, a dízima periódica ela vai ter uma classificação. A dízima periódica ela pode ser simples ou pode ser composta. Como assim? A dízima periódica ela vai ser simples quando entre a vírgula e o período não existir qualquer elemento. Ou seja, aqui a gente não tem, será sem um algarismo. Nesse espaço aqui não tem algarismo. É um espaço que pode-se dizer que é um espaço vazio. A gente já vai ver como que isso aqui se comporta. Dá para dizer, inclusive, que o período inicia logo após a vírgula. Independentemente de o período ter um algarismo, ou dois, ou mais, mas ele já começa junto da vírgula, ou seja, entre a vírgula e o período não existe qualquer algarismo, e o que existe é um vazio, não existe algo entre os dois, diferentemente do comportamento da composta. Entre a composta existe um número x de algarismos. Já gravem esse x aqui. Esse x vai representar o número de zeros que vamos utilizar logo em seguida. Número de zeros. Beleza. A partir dessas informações a gente já consegue trabalhar com algumas dízimas periódicas. Veja bem, esta dízima aqui ela é uma dízima composta ou simples? A gente vai observar que o período é o 5, porque é ele que se repete. Então, o 5, ele já começa a partir da vírgula. Veja que aqui não há algum espaço, portanto, ela é uma dízima periódica simples. O que se faz? Seleciono até a última casinha, vamos dizer assim grosseiramente, tá? Até a última casinha do período, que no caso é esta. E a gente pode a partir de agora ignorar a vírgula. Seleciona todo o elemento que está à esquerda e copia. 15
aqui, na parte superior da fração. A gente vai montar uma fração. Por que essa ideia? Porque a gente vai ver como que se chega a esse número 1,55, ou seja, qual é a sua fração geratriz. É ali que a gente vai chegar. Qual é a fração geratriz da dízima periódica 1,55 e dessas demais aqui que eu trouxe. Então vamos lá. A gente caminha até aqui, vamos dizer assim, selecionou a primeira, aliás, a última casa depois do período e trabalha com uma subtração. Trabalha com a subtração fazendo assim, ó. Vem aqui e cobre dentro deste trecho aquilo que não pertence ao período, ou seja, eu tapei o número 1. Fechou. Eu fiquei com o período exposto. Assim como eu fiz isso, só para identificar com quem que a gente vai trabalhar, só para identificar o período, que é 5, o que se faz? Tapa o período. Tapei o período, o que sobrou? Sobrou um número, que é o número 1. 15 menos 1, e agora a gente divide. O macete é o seguinte: o número de casinhas, vamos dizer assim, ou seja, o número de algarismos que tem o nosso período, corresponde a 9. Se aqui a gente tivesse algum elemento entre o período e a vírgula, corresponderia ao número 0, exatamente como está aqui, o número x de algarismos. Esse número x aqui, entre a vírgula e o período, é o número de zeros que deveríamos usar caso aparecesse nesse período. Até ficou do lado de fora ali da câmera agora que eu vi. Peço desculpas a vocês. Então é o número que a gente usaria. Como não apareceu ainda, a gente vai trabalhar com essa parte. Vamos lá, 15 menos 1, a gente vai ter 14 sobre 9. Dá para fazer aqui, ó, 14 dividido por 9, 1 vezes o 9. É sempre legal fazer esse caminho inverso, para confirmar se os dados estão certinhos. 1 vezes 9, a gente vai ter um resto 5. Coloca um 0, coloca vírgula. 5 vezes 9, 45, resto 5. Coloca um 0. 5 vezes 9, 45, resto 5, coloca um 0. Veja que esse processo vai se repetir infinitamente, exatamente como apareceu aqui. Então deu certo, chegamos à fração geratriz, que é esta daqui. A fração geratriz de 1,55 e assim vai ser 14 sobre 9. Vamos ver o comportamento desta segunda aqui. Foi cobrado em uma das provas aplicadas pela IDECAM, banca que vai fazer aí o concurso da Advocacia Geral da União, né, agora no finalzinho do ano de 2018. Então vamos lá. Essa dízima periódica já foi cobrada, então ela só quer saber a fração geratriz. O que a gente faz? Mesmo processo. Caminha até aqui, separa tudo que está do lado esquerdo, ou seja, 23, subtração. Subtração de quem? Tapa o cara que pertence ao período, ou seja, tapa o 3, ficamos só com o 2. Sobre quem? Quantos algarismos tem o período? O período é 3, só tem um algarismo. A gente coloca, para cada algarismo que tem o período, coloca um número 9. Para cada algarismo que fica entre o período e a vírgula, a gente coloca um 0. Isso aqui vai ser igual a 21 sobre 90. Dá para simplificar ainda. A fração geratriz vai ser igual a 7 sobre 30. Vamos ver como é que fica se a gente fizer 7 dividido por 30. Vamos lá, de cantinho aqui, 7 por 30. Vamos ver como é que fica. Bom, fazer direto não dá, a gente coloca uma vírgula, aplica aqui. Então vamos lá. 2 vezes 0, a gente vai ter 60 aqui, com o resto 10. Segue colocando 0, vai ser 30 vezes o 3, a gente vai ter 90, vai dar sempre um resto 10, e a partir daqui começa a brincadeira novamente. Isso aqui vai se repetir infinitas vezes, exatamente como aconteceu aqui no início, portanto, está conferida. Para frente, a gente vai ter esse outro exemplo. 34
como é que a gente faz? Veja que o período aqui, ele continua sendo período, uma fração, a dízima periódica é uma dízima periódica simples, porque a gente não tem qualquer coisa nessa região aqui, entre a vírgula e o período. E o período é composto por isso, ou seja, o período tem duas casas. A gente vai ter um período de 34. Identificamos o período, subtração novamente, subtrai então tudo aquilo que está do lado esquerdo do período. Como só sobrou o zero, só para identificar a ideia, não custa colocar o zero aqui. Beleza, quantos algarismos a gente tem no período? Temos 2 algarismos, colocamos aqui, correspondente a 2 casinhas, o número de noves, de números noves, vamos dizer assim. Quantos algarismos há entre o período e a vírgula? Não há qualquer algarismo, então a gente não coloca o zero. Portanto, vai ser 34. Essa aqui é uma forma irredutível, não há mais o que se fazer. 34 sobre 99 é a fração geratriz desta daqui. Vamos ver se é mesmo. Até para a gente ganhar um pouco de celeridade, a gente vem aqui, faz 34 dividido por 99 na calculadora mesmo. Está aí o resultado, confere. Vamos fazer mais uma alternativa aqui. Mais uma fração, mais uma dízima periódica. A gente vai ter 2. Depois isso aqui. Veja que o período começa aqui. Aqui é o período, com 2 algarismos. Então tá, mesmo processo. Venho até aqui, separo o número até aqui, identifico. 27, 16, 21. Ignorando a vírgula a partir de então. Retorno ao período, cubro ele e verifico que número que sobrou, que foi este. 27, 16. Ou seja, na subtração teremos 27, 16. Dividido por quem? Aqui é o número de noves, vamos dizer assim. A gente tem 2 algarismos, teremos 2 vezes o 9 escrito no denominador. E este trecho, entre a vírgula e o período, que de cara a gente já pode dizer que é um período composto, porque tem a parte periódica e a parte não periódica. A parte não periódica, portanto, vai ser de 3 algarismos. Então a gente tem 3 vezes o número 0 aqui. Resultado disso aqui vai ser 26, 8905, dividido por 99. Se a gente fizer uma divisão aqui, ó, na calculadora mesmo, até para a gente ganhar um pouco mais de tempo, 26, 8905 dividido por 99.000, teremos a dízima periódica então. A partir da fração geratriz, a gente consegue chegar a essa dízima periódica. Tá conferidinho? Beleza, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, deixa o teu joinha aí, acessa o canal, a gente vai procurar sempre que possível aí, vamos publicar alguns vídeos aí para ajudar o pessoal que está estudando para concurso público aí, com material com uma qualidade bacana. Um abraço, bons estudos a todos.